Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto. Laura, começando mais uma semana. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa segunda-feira. Infelizmente, essa semana não tem feriado, né, Rodrigo? Pois é, a gente ficou mal acostumado, né, Laura? Dois feriadões na sequência. Agora o último, o feriado de 1º de maio. Boa tarde para a Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que o réu por golpe de Estado saiu do hospital e agora comanda a estratégia de guerra total contra o STF e contra Lula. Essa é a nossa chamada, a nossa manchete principal de hoje no ICL Urgente, e nós vamos mostrar o que é esta guerra total que tem várias frentes. Bolsonaro atacando em várias frentes, tentando, fazer um cerco contra o STF e contra o governo de Lula, mas é ele que está cercado também e em breve vai ser julgado. Bom, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse cerco total, mas vamos para outras notícias primeiro, A reforma ministerial de Lula segue a conta-gotas. Na sexta-feira, houve a troca no Ministério da Previdência, nesse caso, motivada por uma denúncia de corrupção. E hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula confirmou a troca, e já deu posse, inclusive, confirmou a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes, no Ministério das Mulheres. Ele recebeu as duas no Planalto no início da tarde. Então sai Cida Gonçalves, que estava desde o começo desse terceiro mandato, e entra Márcia Lopes, que é uma personagem já conhecida nos bastidores e nos governos petistas. Está aqui na nossa tela. Quem é Márcia Lopes, que vai ocupar o Ministério das Mulheres a partir de agora? Ela é formada em serviço social e é filiada ao PT desde 1982. Portanto, é daquela turma quase pioneira ali do início, realmente, do Partido dos Trabalhadores. Foi vereadora em Londrina por um mandato de 2001 a 2004, portanto, paranaense, e já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, portanto, tem esse perfil, já experiência e muito trânsito junto ao presidente Lula. Até porque ela é irmã de um dos principais amigos e auxiliares de Lula ao longo de toda a sua trajetória. Ela é irmã de Gilberto Carvalho, atual secretário nacional de Economia Popular do Ministério do Trabalho e ex-secretário-geral da Presidência. Gilberto Carvalho sempre esteve muito próximo de Lula, e foi chefe de gabinete da presidência durante os 8 primeiros anos nos 2 governos de Lula e depois foi ministro da Secretaria-Geral durante o governo de Dilma Rousseff. Portanto, trabalhava ali na cozinha, como se diz, dentro do palácio, e a irmã dele também, uma militante do PT, e vai ocupar agora esse cargo de ministra das Mulheres. Quem explica mais para a gente sobre esta troca é Laura Couto. Laura. Rodrigo, a Márcia Lopes ela foi convidada na semana passada, depois de meses de especulação. Isso porque a saída da ministra Cida Gonçalves ela já era dada como certa pelo Planalto aí desde o começo do ano. A queda da Cida ela se deu principalmente por conta de denúncias de assédio moral que acabaram sendo arquivadas em fevereiro no Conselho de Ética da Presidência. Além disso, a atuação da Cida no Ministério já vinha causando aí uma insatisfação geral no governo. A entrada da Márcia Lopes marca a 12ª troca de ministros desde o início do governo Lula. Vale lembrar que na sexta, como você mencionou, o Carlos Lupe pediu demissão do cargo de ministro da Previdência por conta dessas investigações aí das fraudes do INSS, e quem assumiu a pasta foi o Volney Queiroz, o número 2 do Lupe e também filiado ao PDT, Rodrigo. Muito bem, Laura, enquanto você falava, estava aqui no telão a foto das duas, a ministra que sai e a ministra que entra. Acho que até a gente podia colocar de volta aqui, se for possível, pessoal, essa última... Isso, só para... porque nem todo mundo conhece, são personagens nem tão conhecidas assim, Mas a Cida Gonçalves está aqui, do lado direito de Lula, é a ministra que sai, também do PT, militante do grupo de mulheres e tal, da militância de mulheres do PT. E aqui a Márcia Lopes, assinando já o termo de posse, ao lado também da Gleisi, da ministra que está fazendo a coordenação política agora de Lula. Eu queria só fazer uma observação sobre essa reforma ministerial a conta-gotas que o Lula
vem promovendo. No começo do ano se dizia ele vai fazer uma grande troca ministerial, uma grande reforma, e na verdade ela vem sendo feita aos poucos. Mexeu em vários cargos ligados ao PT ou da cota pessoal de Lula. Então ele trocou Padilha, né? Saiu Padilha da articulação política, entrou a Gleisi, Padilha foi para a saúde, né? Saiu a Anísia, e agora tem essa troca no Ministério das Mulheres. E os ministérios de outros partidos, aí as trocas têm ocorrido quando tem denúncia. Na Previdência Social, o Lula não pretendia trocar. Trocou porque houve denúncia contra a Lupe, esse escândalo que a gente vai acompanhando. E o Juscelino, também investigado por corrupção no Ministério das Comunicações. Então, é uma reforma ministerial que está ficando assim mambembe. Ela vem sendo feita mais na necessidade do que como uma reforma planejada pelo governo. Falando em INSS, eu acabei de falar do escândalo, né, que acabou derrubando o Lupe, e a Laura também lembrou a troca no Ministério, né? Trocaram o presidente do INSS e trocaram o ministro, né? O Lupe saiu dando lugar para o Volney Queiroz, também do PDT. Mas o presidente novo do INSS, o Gilberto Waller Júnior, afirmou hoje que o plano de ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas da fraude deve sair até a próxima semana. Ele não deu uma data, mas deixou claro que vai haver um plano para que as pessoas recebam o dinheiro de volta. E olha, essa crise do INSS estava ameaçando se transformar numa nova crise do PIX, que no final do ano passado, de outra forma, né, porque lá foi uma portaria, mas o governo ficou sangrando em praça pública durante semanas, e aí depois tirou aquela decisão, mas já havia provocado muito mal-estar e redução da popularidade de Lula. Agora, essa crise do INSS só não foi mais grave porque junto veio a morte do Papa Francisco, o noticiário ficou muito ocupado por isso, mas as pessoas lá na ponta ficaram assim muito chateadas, e tem que ficar mesmo. Descontou dinheiro da conta do aposentado que ganha pouco, você desconta 40, 50 reais, faz uma diferença danada ao longo do ano. Então, o Waller Júnior, que é esse que apareceu aqui na tela, que é o novo presidente do INSS, afirmou que o presidente Lula pediu agilidade no caso, então semana que vem deve haver esse planejamento, vai ser anunciado como é que vai ser feita a devolução. O INSS estima que mais de 4 milhões de beneficiários podem ter sido vítimas dos descontos. O prejuízo pode chegar a 6 bilhões entre 2019 e 2024. Laura Couto tem mais informações sobre esse caso do INSS. Rodrigo, o presidente do INSS, ele afirmou que todas as instituições estão com os descontos suspensos e que o INSS vai adotar medidas para aumentar a segurança dos beneficiários. Além disso, o Waller Júnior ele reforçou que o pagamento para ressarcir aí os prejudicados ainda não começou e alertou para que os beneficiários fiquem atentos a golpes que têm acontecido aí nas últimas semanas. Segundo o presidente, o objetivo do INSS é que os recursos para o pagamento das vítimas sejam das próprias entidades aí que estão sendo investigadas. Ele disse o seguinte, abre aspas, prioritariamente vamos buscar de quem se enriqueceu. Depois, se o dinheiro não for suficiente para poder arcar com essa questão, vamos buscar outras fontes para poder cobrir essa situação encontrada agora, infelizmente, dentro do INSS. Agora, falando um pouco sobre a investigação, Rodrigo, a Polícia Federal identificou 47 imóveis que foram comprados pelos envolvidos no esquema entre 2018 e 2025. Ao todo, as transações somaram um valor total de 35 milhões de reais. É isso, Laura, você trouxe o resumo, a fala do novo presidente do INSS, ele dizendo o ressarcimento, prioritariamente, nós vamos fazer com recursos dessa turma que enriqueceu, porque tem pessoas físicas, a gente mostrou outro dia aqui, tem um que é chamado de o careca do INSS, né, que tem vários imóveis e carros de luxo e tal. Então, tentar buscar com essa gente os recursos para ressarcir quem ficou no prejuízo. E, em segundo lugar, as entidades, né, entidades, sindicatos, associações que também tenham que bancar e devolver esse dinheiro para os pensionistas e aposentados. Bom, a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, disse que a oposição já reuniu 211 assinaturas para pedir a abertura de uma CPMI no Congresso Nacional sobre o caso do INSS. Aí você fala, ué, mas já não tinham conseguido reunir? Semana passada eles reuniram assinaturas para fazer uma CPI
na Câmara. E agora eles querem fazer uma CPMI, por isso que tem o MI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque reuniria deputados e senadores. É uma nova estratégia, uma maneira de não depender do Hugo Mota, porque a outra comissão que eles pediram de inquérito é só assinatura de deputado, foi para a mão do Hugo Mota, ele pode embarrear. Então a oposição está recolhendo agora, está fazendo um pedido de uma CPMI, que seria mista, e aí, obtidas as assinaturas, teria que ser aberta com deputados e senadores. Agora uma informação, no mínimo curiosa ainda sobre esse tema, né? O governo de Jair Bolsonaro foi responsável por pelo menos 7 dos 9 principais convênios que autorizaram entidades a fazer descontos irregulares de aposentados e pensionistas. É manchete aqui do ICL Notícias. Então, dos 9 principais convênios, 7 foram firmados no governo Bolsonaro. O levantamento analisou 11 entidades que são campeãs das fraudes do INSS. Entre eles, apenas um convênio foi renovado no governo Lula, que retomou o contrato com uma associação que já tivera o contrato rescindido em 2020. Portanto, é um escândalo que começou no Bolsonaro, mas a gente não tem que passar pano. Se estendeu, sim, para o governo Lula durante a administração de Lupe no Ministério da Previdência. Se houve envolvimento pessoal do ministro, por enquanto não há nenhum indicativo de que o Lupe pessoalmente se beneficiou disso. Mas, no mínimo, não foi atento o suficiente para algo que estava passando ali nas barbas, né? Muito dinheiro circulando e eles não notaram. Houve alertas e não adotaram as medidas necessárias, apesar dos alertas recebidos. Então a gente disse aí, a manchete de que a maioria dos contratos foi assinada ainda na gestão do Bolsonaro. E falando nele, o ex-presidente teve alta neste domingo, 21 dias após fazer uma cirurgia que durou 12 horas no intestino. Bolsonaro deixou o hospital DF Star, acompanhado da mulher Michele Bolsonaro e de alguns médicos. A gente até tem imagens, né, do momento em que ele deixa ali, pede uma festa ali na porta com os apoiadores. Ele que transformou o hospital lá em Brasília, num centro de produção de conteúdo digital político. Um centro político. E, na hora da saída, manteve esta mesma lógica. Olha aí o momento em que ele recebe a intimação da oficial de justiça comunicando: meu senhor, o senhor virou réu, assina aqui para mim. Fez um carnaval, disse que era um absurdo entrarem na UTI com um papel para ele assinar. Ele fez até live lá dentro e agora fez uma espécie de um mini comício na hora de sair do hospital. O médico disse que a recomendação para o ex-presidente é que ele fique em resguardo por 3 ou 4 semanas e receba visitas de forma muito reservada, só dos mais próximos. Mas, ao ser perguntado se iria seguir essas recomendações médicas, Bolsonaro respondeu, abre aspas, quem vai me fazer seguir as recomendações é a Michele. Lembrando que há uma manifestação marcada agora para quarta-feira em Brasília. Será que o Bolsonaro vai? A manifestação de quarta-feira, né? Vamos ver, né? Porque ele disse que estava passando mal por causa da oficial de justiça. Será que vai conseguir ir ao ato na quarta-feira ou vai gravar um vídeo? Ele fez até convocação para esse ato de quarta-feira. Parece que ele falou também sobre anistia, não é isso, Laura, nesta saída do hospital, né? Pois é, em uma declaração aí rápida na saída do hospital, o Bolsonaro defendeu o projeto de lei de anistia para os condenados do 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que mais dói no coração da gente são pessoas inocentes com até 17 anos de cadeia. Veja aí, Rodrigo. Não adianta alguém falar que anistia é perdão e o que aconteceu é imperdoável, porque não teve uma gota de sangue, não teve uma arma de fogo, nada. Além disso, o Bolsonaro ainda prometeu aí uma entrevista com os veículos de imprensa para, segundo ele, botar um ponto final nas acusações que ele tem aí, que ele precisa responder no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. É isso. Não houve uma gota de sangue, Bolsonaro, mas se o golpe tivesse sucesso, certamente haveria. É aí que está. Em 64, depois do golpe, o sangue vem depois. O sangue vem depois, as prisões, as torturas viriam depois. Ou talvez ali no comecinho, porque havia inclusive plano de eliminação do presidente eleito Lula, na época, né, o vice Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes. Então essa história de que não houve uma gota de sangue, Bolsonaro, não cola, porque
Se tivesse dado certo, o sangue viria depois e a gente não estaria nem aqui para falar sobre isso tudo. Bom, no fim de semana, enquanto estava internado ainda, Bolsonaro publicou nas suas redes sociais uma foto perturbadora para mostrar como estava o seu intestino antes da cirurgia. Você não entendeu errado. Se você estava aí de folga, né, não olhando as notícias, fez muito bem, inclusive, no feriado, dando uma descansada no sábado e domingo e tal, fique sabendo que o Bolsonaro publicou uma foto, literalmente, das suas tripas. É um negócio absurdo. É o espetáculo da bizarrice que ele faz desde que estava na presidência. E faz de novo, e repete de novo, e vai tentando usar. É uma imagem tão forte que as redes sociais colocaram um aviso de que se tratava de conteúdo sensível. Então nós não vamos reproduzir aqui, mas a notícia está dada. É um ex-presidente que virou réu e que tenta transformar a sua situação de saúde num espetáculo bizarro. Ele podia fazer só boletim, né? Uma declaração simples, um boletim, aí é normal. Agora, fotografia, live, colocar a barriga de fora, e dessa vez não foi só a barriga, o abdômen, mas o intestino. É demais. Esse homem não tem nenhum limite e é um negócio absurdo realmente. Bom, dia 7, ou seja, esta quarta-feira, né, também conhecida como esta quarta-feira, vai acontecer a manifestação em defesa do projeto de lei da anistia, como eu já falei. A manifestação foi convocada por Bolsonaro num vídeo gravado de dentro da UTI do hospital, mas aparentemente ele não vai poder comparecer por orientações médicas. A manifestação começa às 4 da tarde. Os organizadores, entre eles o pastor Silas Malafaia, planejam uma caminhada até o Congresso Nacional. É isso, né, Laura? Exatamente, Rodrigo. A manifestação ela foi batizada de Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas enfim, além da anistia, a manifestação deve contar com um agradecimento especial ao ministro do Supremo Luiz Fux. Isso porque ele foi o único da primeira turma que defendeu uma condenação menor para Débora do Batom, aquela mulher que ficou conhecida por pichar perdeu o mané na estátua em frente ao próprio Supremo. O Malafaia mesmo, ele diz que a manifestação é em favor da anistia e para parabenizar o Fux, que desmascarou a perversa condenação da Débora do Batom, Rodrigo. Pois é, então o Fux agora virou queridinho dos bolsonaristas. Se eu fosse o Fux, eu estaria preocupado, né? Mas falando em extrema-direita, o chefe interino, atenção para essa notícia, gente, atenção. O chefe interino da Coordenação de Sanções, é esse o nome, do governo dos Estados Unidos, David Gamble, vem ao Brasil. Vou virar aqui para a gente mostrar a cara do sujeito. David Gamble. E aí o pessoal na redação me alertava, né, para coincidência. Gamble quer dizer aposta, né? É mais do que aposta, é como se fosse assim, jogatina, esse é o nome dele. É o David Jogatina, mas pode ser a aposta do bolsonarismo para tentar virar o jogo aqui do Brasil. Uma delas, né? Os bolsonaristas estão dizendo, ele vem porque ele vai coletar denúncias importantes contra o Alexandre de Moraes, contra as perseguições. Numa nota da Casa Branca, Gamble... aliás, na nota, a Casa Branca diz que Gamble vai ter uma série de reuniões bilaterais para discutir programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Portanto, não teria nada a ver com política, né? Não teria, segundo a Casa Branca. Só que Eduardo Bolsonaro e os militantes de extrema-direita estão espalhando que a visita de Gamble é para discutir sanções contra autoridades brasileiras, em especial contra Alexandre de Moraes. De acordo com a CNN, numa publicação de agora há pouco, Gamble deve se encontrar hoje ainda com Jair Bolsonaro. E aí nós temos uma apuração de colegas aqui do grupo de jornalistas do ICL, César Calejon, Heloísa Vilela. Vou trazer aqui a apuração deles. O governo brasileiro, o poder executivo, o governo Lula, mandou avisar que se o Gamble priorizar a reunião com bolsonarista, aí estão canceladas as reuniões oficiais com o governo, porque daí ele está vindo aqui para fazer palco para a extrema-direita à véspera da manifestação de quarta-feira. Então, é uma tentativa do Eduardo Bolsonaro. Vamos lembrar também que este Gamble, como disse o Lula uma vez, é o sub do sub do sub. Então, não é uma autoridade de primeira linha dos Estados Unidos. Não sei se Jair Bolsonaro vai se encontrar com ele. Se a gente tiver novidades,
trazemos aqui no ICL Urgente ou daqui a pouquinho no N2 do ICL Notícias, segunda edição. Bom, do outro lado, né, da história, nós temos amanhã a primeira turma do STF começando o julgamento do núcleo 4 do golpe. Nós estamos falando de bolsonarista, né, as estratégias do bolsonarismo contra o STF, mas a vida segue por lá. Aqui, acusações contra integrantes do núcleo 4 do golpe. Amanhã o ICL faz uma cobertura especial sobre mais esta fase, que é aquela fase de acolhimento da denúncia, não é de julgamento final, é para decidir se eles viram réus. Organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso da violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio público. Esses aqui são os crimes, né, que são imputados a essa turma toda. Nós temos aqui um quadro com o nome de quem amanhã terá esta avaliação, passará por essa avaliação, se viram réus ou não. Ailton Gonçalves Moraes Barros é um major da reserva do Exército. Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército. Podemos virar a página aqui para a gente ir passando. Giancarlo Gomes, subtenente. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel. Esse aqui eu lembro bem dele. Esse Guilherme Marques de Almeida era o chefe daquele batalhão de operações psicológicas do Exército, que quando recebeu a intimação lá da PF, desmaiou. Operações psicológicas. E ele desmaia, mas ele pode virar réu amanhã. Quem mais? Acho que tem mais 2 aqui na nossa lista, né? Mais 3. Reginaldo Vieira de Abreu, que é coronel, Marcelo Bormevé, que é um policial federal, e Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, e que é aquele sujeito que ajudou a espalhar aquelas teorias conspiratórias contra as urnas eletrônicas, né? Mais pessoas de alto escalão se pronunciaram, Laura, porque nós estamos falando de julgamento e os bolsonaristas tentando anistia. Mais gente aí do alto escalão falou sobre esse projeto de lei da anistia, Laura. Exatamente. O ministro Gilmar Mendes e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, eles criticaram hoje o projeto de lei para tentar anistiar aí os golpistas. Os dois participavam de um evento da OAB em Madrid. O Gilmar Mendes, ele disse que ele não acredita que os avanços nessa articulação para aliviar as penas dos condenados do 8 de janeiro, e ele ainda disse que esse é um tema do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo. Além disso, o Andrei Rodrigues, né, o chefe da Polícia Federal, ele afirmou que as condenações não podem ser anuladas pelo que ele classificou, Rodrigo, como um capricho político. Então são recados aí à véspera de mais um núcleo, né, que pode virar réu, né, essa turma desse núcleo 4, recados de Gilmar Mendes e do diretor da Polícia Federal. Vamos para o noticiário internacional. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para expandir as operações militares em Gaza, informou hoje uma fonte do governo, inclusive é manchete também lá no nosso site ICL Notícias. Bom, esse plano de Israel inclui o que eles chamam de conquista do território palestino, fazendo com que a população deixe o local. 2 milhões de palestinos teriam que ser deslocados. Esse é o plano que o gabinete israelense de Netanyahu passa a estudar, né, a aplicar. Horas antes da decisão, o exército israelense anunciou, ainda no domingo, a mobilização de dezenas de milhares de reservistas para ampliar a ofensiva em Gaza contra o Hamas. Laura Couto tem mais informações de mais esse absurdo anunciado pelo governo de Netanyahu. O Gabinete de Segurança de Israel, que inclui o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele aprovou de forma unânime o plano que pretende derrotar o Hamas e garantir aí o retorno dos reféns israelenses que ainda estão em cativeiro. O gabinete também aprovou a possibilidade de uma distribuição de ajuda humanitária em Gaza, que está sob bloqueio israelense desde o dia 2 de março. Vale lembrar que Israel intensificou os bombardeios aéreos e ampliou as operações terrestres na faixa de Gaza desde que retomou a ofensiva também no dia 18 de março. Rodrigo. Pois é. E um papamóvel, Laura, um papamóvel elétrico será transformado numa clínica móvel de saúde para atender as crianças na faixa de Gaza. Olha só, é um legado do papado de Francisco recém-encerrado, né? Um dos últimos gestos do Papa Francisco foi pedir que um dos seus veículos, esse papamóvel elétrico, fosse usado para reduzir o sofrimento do povo palestino. O veículo que aparece aí nesta foto, no telão, será equipado com recursos médicos, como testes rápidos para infecções,
possibilidade de aplicação de vacinas, instrumentos de diagnóstico e kits de sutura, além de outros suprimentos essenciais. A informação foi publicada pela Vatican News, o veículo oficial da Santa Sé. A transformação do veículo em clínica móvel está prevista para ser concluída em aproximadamente 3 semanas, dependendo da aprovação das autoridades israelenses, para ver se poderá entrar na faixa de Gaza. Olha o absurdo que o mundo assiste inerte. O maior massacre do século XXI continua. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem uma tarifa de 100%, atenção para essa notícia também, uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora do país. Segundo Trump, a medida tem como objetivo proteger a indústria cinematográfica norte-americana, que estaria enfrentando um declínio acentuado. Aqui no Brasil a gente tem a impressão que só tem filme dos Estados Unidos, você vai nas salas de cinema totalmente tomadas, não é uma impressão, é uma realidade. E quando o Brasil chegou a discutir leis, inclusive reserva maior para os filmes nacionais, vem a turma do liberalismo dizer, não pode, porque isso aí atrapalha, você não pode fazer proteção demais, tem que deixar rolar. E o Trump lá dizendo que precisa proteger o cinema dos Estados Unidos, que é o maior, instrumento de disseminação da ideologia dos Estados Unidos, é o cinema, são os filmes, como a gente sabe. Laura Couto tem mais informações. Pois é, Rodrigo, mais um delírio maluco aí, né? Em uma postagem na sua rede social Truth Social, o Donald Trump, ele disse que a indústria cinematográfica americana está morrendo. Ele também disse que a crescente concorrência internacional incentivada por políticas e subsídios de outros países estaria colocando em risco a sobrevivência do cinema americano. Vamos ler aí o que ele disse. Ele diz o seguinte: a indústria cinematográfica na América está morrendo de uma morte muito rápida. Hollywood e muitas outras áreas dentro dos Estados Unidos estão sendo devastadas. Portanto, eu estou autorizando o Departamento de Comércio e representante de comércio dos Estados Unidos a iniciar imediatamente o processo de instituir uma tarifa de 100% em todos e quaisquer filmes que entram em nosso país e que são produzidos em terras estrangeiras. Queremos filmes feitos na América novamente. Mas é o que você falou, Rodrigo, para mim parece que todos os filmes são feitos nos Estados Unidos, então... Não, é um negócio, queremos filmes feitos na América novamente. Eles usam essa história, América para eles é Estados Unidos, né? Eles usam como se fosse sinônimo, mas é absurdo, né? É absurdo. Mas, por outro lado, gente, acabou aquele papo dos neoliberais brasileiros de que não pode taxar porque é feio, não pode proteger a indústria nacional, porque imagine, isso é fora dos regulamentos. O Trump acabou com isso, está explicitando como é que se faz para proteger a economia de um país. Mas nesse caso ele está agindo de forma tão atabalhoada que em vez de proteger, ele está gerando antipatia e atrapalhando a economia dos Estados Unidos também. Donald Trump segue na ofensiva contra a imigração nos Estados Unidos. Hoje o governo dele anunciou um programa que vai pagar $1.000 a imigrantes em situação irregular para que deixem o país de forma voluntária. Esse valor será pago por cidadão e não por família. E quem participar do programa também vai receber assistência para a viagem de volta. É uma tentativa de amenizar um pouco a imagem péssima que ficou, principalmente junto aos latino-americanos, né, que ele tem mandado aos montes, assim, embora. Parece que o republicano pretende passar por cima de tudo para cumprir a sua promessa de campanha e até mesmo da Constituição americana. É isso, Laura? Ele falou que a Constituição americana atrapalha, né, esse projeto de mandar embora os imigrantes, né? Exatamente. O Donald Trump, ele disse em entrevista para a emissora CNBC que ele não sabe se ele vai seguir a Constituição do país para deportar os imigrantes. O governo, inclusive, tem aí pressionado a justiça para acelerar esse processo de deportação. No entanto, vale ressaltar aqui que a Constituição norte-americana, ela garante que nenhuma pessoa vai ser privada da vida, da liberdade ou da propriedade sem o devido processo legal. Só que, de acordo com o Donald Trump, com isso, o país teria que fazer 1 milhão, 2 ou 3 milhões de julgamentos. Rodrigo. Pois é, Laura. Agora, o Trump faz essa ofensiva toda, mas no mundo, a gente já tinha falado aqui semana passada, no mundo, quem resiste ao trumpismo tem conseguido vitórias. O Canadá, o Partido Liberal, derrotou os pró-Trump lá do Canadá, e esse fim de semana, os trabalhistas australianos ganharam a eleição dos conservadores lá na Austrália, gente. Aqui, ó, tá no nosso telão, né? O Partido Trabalhista derrotou o Partido Conservador, que é alinhado a Trump. Então mostra que o Trump pode muito, mas não pode tudo, mas segue nesse terrorismo contra os imigrantes, que só para a gente terminar, eu sei que aqui tem muita gente, né? Claro, no Brasil tem muita gente
que tem parentes e amigos morando em Portugal ou pensando em ir para Portugal. Isso é uma realidade aqui no Brasil. E Portugal também está na ofensiva contra a imigração, hein? O governo português vai notificar 4.500 estrangeiros em situação irregular para que deixem o país. As notificações podem chegar a 18 mil pessoas ao longo das próximas semanas. A informação foi dada no sábado pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, numa entrevista coletiva. Portanto, é a guerra aos imigrantes dos dois lados do Atlântico. É curioso que tanto português que veio aqui para o Brasil, né, e foram recebidos já depois da independência brasileira e agora querem barrar lá os brasileiros. Escuta, vamos para uma boa notícia, pessoal? Vou falar aqui, ó. Vamos para uma boa notícia. Ah, outra câmera? Então tá bom. Muita gente pediu e agora estão sendo abertas as matrículas da segunda turma da pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP São Paulo. Já são quase 4.000 alunas e alunos que entraram na primeira turma do curso, né? Preparamos uma super aula magna para esta segunda turma, está aqui na tela. Por isso que queriam que eu olhasse para essa câmera, para poder colocar bonito aqui o Gessé, que é o maior sociólogo brasileiro no século XXI. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É a aula magna que você vai assistir. E você assistindo, eu tenho certeza que se você ainda não se inscreveu para a pós, você pode se inscrever para a segunda turma. Mas então se inscreva aqui, acompanhe a aula magna no dia 15 de maio, quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. E desta aula magna, tenho certeza que daí você vai partir para fazer a pós-graduação. Participa, não perca a chance de tirar as suas dúvidas também e descobrir como é que funciona a pós-graduação. O Eduardo Moreira vai estar ali também trazendo todas as informações e tirando as dúvidas para você. A pós-graduação do ICL em parceria com a FESP, uma faculdade de muita tradição aqui em São Paulo. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Laura Couto, pela parceria aqui ao vivo, né? Até amanhã, Laura. Até, Rodrigo. Valeu. Chico Sá de volta, eu tô vendo ali no fundo. O Chico Sá já voltou, na verdade, na sexta-feira, no dia 2 de maio, ele já estava aí no plantão. Mas daqui a pouco ele e Roberta Garcia, ao vivo aqui com o ICL Notícias, segunda edição. Eu estarei lá também. Valeu, gente. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores. As pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.